E aí, pessoal, quando nós falamos em animais inteligentes, sempre vem à nossa cabeça exemplos como orcas, primatas, golfinhos, mas normalmente não lembramos de aves. E existe uma ave que é o corvo, que realmente é muito inteligente e pode rivalizar até com uma criança de 7 anos. E a gente vai ver nesse vídeo quais são as características que fazem com que esse animal seja tão inteligente e consiga se adaptar tão bem ao meio que vive e utilizar diversas formas para a sua sobrevivência. Os corvos, eles são tão inteligentes que eles chegam a pegar nozes e jogar na estrada para que os carros passem em cima, para depois, quando não tem movimento, eles poderem ir lá se alimentar. Mas eles também conseguem fazer isso trabalhando com diversas ferramentas. Eles são das poucas aves que conseguem encaixar uma ferramenta na outra para conseguir ter mais acesso aos seus alimentos e conseguir atingir os seus objetivos. Diversas vezes cientistas fizeram testes para tentar conseguir medir a sua inteligência. É claro que isso é uma coisa bem difícil de fazer, porque as inteligências das aves, elas se comportam de uma forma um pouquinho diferente dos mamíferos, que é normalmente aqueles que a gente está mais acostumado a medir a inteligência. Então alguns testes foram sendo elaborados para tentar descobrir esse enigma de como os corvos eles conseguem ser tão inteligentes a ponto de rivalizar até com uma criança. Eles conseguem guardar na sua memória um rosto de uma pessoa por muitos e muitos anos. Inclusive, eles conseguem até guardar rancor. Se você fizer alguma coisa errada para um corvo que ele não gostar, ele vai lembrar por bastante tempo. Então a gente precisa ter um cuidado para não fazer mal para esses bichinhos, porque eles são rancorosos, eles vão lembrar do seu rosto. Mas eles também conseguem fazer diversas outras coisas que também são bem importantes em termos de inteligência, como por exemplo, planejar para o futuro. Isso é uma coisa que às vezes nem os humanos conseguem fazer direito, às vezes humanos adultos têm dificuldade de fazer isso. Essa característica nos humanos, elas chegam mais ou menos por volta dos 5 anos de idade, mas como eu falei antes, assim, diversas pessoas têm dificuldade de esperar a gratificação. Se a gente pedir para uma criança nova assim, tu prefere R$ 2 agora ou R$ 50 amanhã, provavelmente ela vai pegar a primeira opção. E isso é uma característica muito importante, porque para fazer isso a gente precisa ter a nossa memória sobre os acontecimentos do passado e também uma previsão de futuro para as coisas que ainda não aconteceram, para coisas que a gente deseja que aconteça. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kolbes e esse é o Universo Ciência. A gente está sempre falando de curiosidades científicas, biologia, física e diversos outros assuntos. Se você tiver alguma sugestão, também coloque aqui para nós, que nós somos um canal novo e precisamos que você curta para que a gente cresça bastante. Mas como que a gente vai conseguir medir a inteligência de um corvo? Ele tem uma família muito grande e existem até diferenças de tamanho em termos de corpo e até tamanho em relação ao seu cérebro. Normalmente os corvos eles têm um corpo mais avantajado e isso também pode ser uma vantagem porque o seu cérebro acaba que também é um pouquinho maior em relação ao seu corpo e isso também ajuda a entender um pouco de como funciona a sua inteligência. Mas tem diversas características que são diferentes, por exemplo, dos mamíferos, pois eles tiveram uma linha evolutiva bem diferente e até a própria formação do cérebro é diferente neles. Em 2014, os cientistas fizeram um experimento com tubos de água para ver se eles conseguiam resolver o problema, de pegar o alimento da forma mais fácil possível. Então eles tinham que colocar algumas pedrinhas dentro para o nível da água subir e eles conseguirem pegar as guloseimas que eram oferecidas para eles. Na maioria das vezes eles conseguiram e às vezes a altura da água era realmente o parâmetro mais importante para eles. Mas eles tentavam resolver o problema e iam até conseguir. Isso faz também a gente lembrar que eles tinham uma memória bem importante dele lembrar qual era o tubo de água que eles estavam mexendo para conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. Depois foi proposto também que eles utilizassem objetos de densidades diferentes e também nesse teste eles passaram com maestria. Então mostra que eles têm uma bela função de memória
para conseguir resolver os problemas de uma forma mais rápida. Também tem uma outra característica que pode ser importante nessa inteligência, assim, uma pista para a gente conseguir entender o funcionamento deles, é que eles são animais sociais. São uma das poucas aves que conseguem cuidar dos filhotes até os 2 anos de idade. A maioria das aves a gente sabe que elas abandonam os filhotes logo depois que eles já conseguem se alimentar sozinho ou que eles conseguem voar. Então isso é uma característica bem importante, porque eles têm diversos modelos de imitação a partir dos seus pais. Não são todos os corvos que são sociáveis nesse sentido e nem todos eles têm uma vida social dessa forma. Mas isso ajuda a entender porque alguns tipos deles conseguem ter um exemplo a mais longo prazo e isso facilita na hora de fazer a repetição. Não existe uma hierarquia entre eles também, mas eles conseguem fazer tarefas em grupo que ajudam na sua sobrevivência. Isso também ajuda a gente a entender o contexto no qual eles estão inseridos. Os corvos da coledânea conseguem até encaixar peças para fazer ferramentas mais eficazes na hora de conseguir pegar os alimentos. E essa observação feita pelos filhotes ajuda eles também a planejar o seu próprio futuro. Também tem uma parte dessa inteligência social deles que é muito comum a gente ver corvos brincando com lobos, por exemplo, desde que eles são pequenininhos, para tentar fazer uma socialização, digamos assim, e não serem atacados com tanta frequência. Acaba, que os lobos se acostumam com eles e não atacam mais tarde, em alguns casos. Mas isso também mostra que eles podem ter uma inteligência também para observar todo o seu ambiente, para ver como ele funciona e a partir disso se utilizar para o seu benefício próprio. Os pássaros, eles não têm córtex cerebral, que é muito importante no desenvolvimento da nossa inteligência. Mas eles têm o páleo, que talvez faça essa mesma função. E isso ajuda a explicar também o funcionamento do seu cérebro. Isso faz com que eles tenham inteligência diferente dos primatas, diferente dos mamíferos, mas eles também conseguem desenvolver altas habilidades para resolver os seus problemas mais complexos. Se a gente for fazer uma comparação, os humanos, seriam os primatas, os mamíferos mais inteligentes, e os corvos seriam das aves mais inteligentes. Essa seria mais ou menos a proporção que a gente tem entre nós e os outros primatas, ou entre nós e os outros mamíferos, e entre eles e as outras aves. Já existem diversas experiências para treinar eles, para realizar pequenas tarefas como pegar bitucas de cigarro nos parques. Então eles são animais muito inteligentes e que a gente deve proteger porque realmente são extraordinários. A sua biologia é realmente fantástica e eles são animais muito sensacionais. Um abraço e até o próximo vídeo.